Petição inicial que é um ato formal, até porque a regra no processo, né, é a forma escrita. Então, em regra, esse pedido inicial, essa pretensão inicial, ela é deduzida por escrito. Claro que essa regra nós fazemos algumas ressalvas. O procedimento na Lei 9.099, nas causas até 20 salários, em que a pretensão ela pode ser deduzida oralmente, uma medida protetiva nos termos da Lei Maria da Penha, que pode ser requerida oralmente, e o pedido na ação de alimentos, que excepcionalmente também poderá ser requerido oralmente. Claro que nós não podemos esquecer que em todos esses casos, não obstante o requerimento oral inicial, ele posteriormente tem que ser reduzido a termo, tendo em vista a necessidade de documentação dos atos processuais. Mas, como dito, o artigo 319, ele vem elencando os requisitos de uma petição inicial. Ainda que a gente esteja aqui analisando uma parte acadêmica do dispositivo legal, eu vou tentar ajudar você a melhorar na elaboração da sua petição inicial. Então, em toda petição inicial, seja a petição dirigida ao primeiro grau ou nas ações de competência originária do tribunal, o primeiro requisito que nós temos que observar, nos termos do artigo 319, inciso 1, é a autoridade judiciária competente. A quem que nós vamos dirigir o nosso pedido inicial? Deixa eu aqui fazer uma observação. Não se dirige petição inicial a juiz com uma identificação física. Então, a gente às vezes vê aqueles endereçamentos, a excelentíssima senhora doutora juíza de direito fulana de tal, o iminente relator Beltrano de tal. Não há esse endereçamento pessoal. A petição é dirigida a uma autoridade judiciária competente. Então, por exemplo, você vai começar a sua petição inicial escrevendo lá, juízo da vara de família, juízo da vara civil, juízo da vara empresarial, porque nos termos do artigo 319, inciso 1, a petição é dirigida à autoridade judiciária competente. É claro que aqui é um momento em que você vai, com cautela, ter analisado as regras de competência para o seu caso, justamente com o objetivo de evitar o endereçamento incorreto da sua petição inicial. Uma vez que lá no cabeçalho, você colocou a autoridade judiciária competente, como dito aqui, juízo da vara tal, ou egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme seja uma ação de competência originária do tribunal, nós vamos passar o 319, inciso 2, ou seja, a necessidade de que as partes elas sejam qualificadas, a necessidade de que as partes elas sejam identificadas. Parte é o elemento subjetivo, é a pertinência subjetiva do processo. Então, justamente a necessidade de que essa parte seja identificada através do seu nome completo, do seu número no cadastro de pessoa física, do seu estado civil. Para muitas ações judiciais, o estado civil é relevante. Vide, por exemplo, uma ação fundada em direito real imobiliário, como hipótese de você estar apresentando um uso capião, em que se o autor é casado, ou se vive união estável, uma união estável devidamente comprovada, e aí seja no casamento ou na união estável, por um regime diverso da separação absoluta de bens, vai ter que ter a autorização do cônjuge. Então, o estado civil, em muitas situações, se torna relevante. Veja que o 319 fala lá, nome, prenome, estado civil, a existência de união estável, profissão, ou seja, aqueles elementos necessários da identificação do autor. Ainda se faz necessário a apresentação do endereço físico e do endereço eletrônico da parte indicado na petição inicial. E aí vocês vão me perguntar, Silvia, para que esse endereço eletrônico? O objetivo do endereço eletrônico, gente, é facilitar possíveis comunicações. Então, a ideia hoje do endereço eletrônico é viabilizar, de uma maneira mais fácil, uma comunicação que precise ser feita ao réu. A gente não está falando aqui da própria parte recebendo uma citação eletronicamente. Isso vai ser analisado no momento oportuno. Mas a ideia do endereço eletrônico é só para, de fato, facilitar uma comunicação. Agora, é claro que quanto ao autor, é óbvio que essa qualificação estará sendo apresentada de forma completa. Eu vou apresentar a qualificação completa do autor.
Mas no que diz respeito ao réu, é que a gente tem que tomar cuidado. Porque no que diz respeito ao réu, não necessariamente o autor ele tem a plena condição de apresentar toda a identificação do réu. Pode ser que o autor não saiba exatamente o CPF do réu, o endereço físico, o endereço eletrônico do réu. São dados que muitas vezes, dependendo do que se trata a ação judicial, o autor ele não possui essa informação. Aliás, eu sempre conto uma ação judicial que nós precisamos fazer, foi especificamente até uma reintegração de posse, que nós tivemos que apresentar em face de pessoa conhecida pelo apelido de Senhor Gasolina. A gente não tinha os dados do réu, era uma possessória, esse sujeito havia praticado um ato de esbulho, a única informação que de fato o autor possuía do réu é que ele era conhecido pelo apelido de Senhor Gasolina, e podia ser encontrado em certa localidade identificada na petição inicial. Então, a falta de uma qualificação completa do réu não pode ser elemento suficiente para que o juiz venha indeferir a petição inicial. Aliás, hoje, compete ao Poder Judiciário colaborar com a parte na busca de informações que muitas vezes a parte não tem. Como eu disse aqui, pode ser que eu não saiba o CPF do réu, pode ser que eu não saiba a identidade do réu. O judiciário tem plena condição, através dos seus sistemas, de me facilitar a busca desses elementos. Pode ser que eu não saiba o endereço do réu, pode ser o caso que eu narrei para vocês, que eu só tenha do réu um simples apelido e uma localidade em que ele pode ser encontrado. Só que eu vou um pouco mais além. Pode ser que a gente não saiba quem é o réu. Pode ser que eu não tenha condição de identificar o réu. Como assim, Silvio? Como que eu vou ajuizar uma determinada demanda e eu não sei exatamente quem é o réu? Eu já vivenciei isso. Uma delas foi uma ação de uso capião, em que a dona do prédio em que constava o registro do imóvel, ela já havia falecido com avançada idade, em torno dos 85, 86 anos, e não tinha deixado descendentes. Obviamente que pela idade dela, ela não tinha ascendentes e não tinha ciência da existência, a gente não tinha ciência da existência de colaterais. Claro que a gente começa comprovando o alegado através da apresentação de certidões, né? Juntamos certidão de distribuição com o objetivo de demonstrar que não tinha inventário, juntamos certidão com o objetivo de demonstrar que não tinha testamento e, obviamente, como eu estou dizendo, a própria proprietária do imóvel era a pessoa falecida, né? Eu não posso ajuizar uma demanda em face de uma pessoa falecida. E no caso específico do uso capião, só para ilustrar para vocês em termos práticos, a gente tem que mover a ação em face do dono do prédio, em cujo nome consta o registro, e dos confinantes. Porque no uso capião, nos termos do artigo 246, parágrafo 3º, nós temos no uso capião um litisconsórcio necessário. Então, no caso que aqui eu estou narrando, nós conseguimos identificar os confinantes, mas eu não tinha a identificação da pessoa falecida. E aí, se tu me perguntar, Silvia, como é que eu vou escrever na petição inicial? Né? Como é que nós colocamos na petição inicial? Fulana de tal, que era a autora do uso capião, vem propor a ação do uso capião em face de possível interessado. Possível e interessado. Claro que no caso específico do uso capião, eu tive que elencar também o quê? Os confinantes. Mas a própria quem seria ali um possível interessado, um réu, ou réus, nós não tínhamos essa identificação. Em outra ocasião, nós precisamos fazer uma ação de reintegração de posse. Um imóvel havia sido invadido e o autor não tinha elementos necessários para identificar quem era essa pessoa. Então, foi a mesma circunstância. Petição inicial apresentada com a qualificação completa do autor, fulano de tal, qualificado, vem apresentar reintegração de posse em face de possível interessado, em face de eventuais interessados. Vejam que aqui nesses casos, gente, só para mostrar para vocês como é que funciona na prática, o judiciário, repito, não pode indeferir a minha petição inicial. Cabe ao juiz determinar, através da realização da citação, que o oficial de justiça se dirija ao local para ver se ele consegue identificar uma pessoa.
Não sendo possível essa identificação, obviamente, terá que ser requerida a realização de uma citação por edital. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo colocar aqui.